Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Tá tudo bem? Tá tudo legal? Que bom! Ô, glória! Muito bem, porque hoje foi um dia muito especial. Por que, Joyce, que o seu dia sempre é tão especial? Porque eu orei, gente. Eu orei, eu busquei na palavra um refrigério, um alívio, um descanso para a minha alma. E o Senhor veio e me aliviou. Que você toma para sua saúde? Sabe aquela vitamina que você toma para parar de cair o cabelo e para aumentar a sua resistência imunológica? Isso, gente. Assim é o nosso espírito. Quando você se alimenta de Jesus, Ele te traz sustância. Amanhã nós temos uma live especial, tá? Eu tenho uma live especial. Nós temos cristocentrismo. Cristo no centro. Cristo nos presenteou com esta live de segunda-feira. E nós continuaremos no estudo de Isaías, no capítulo 5. Antes de estarmos aprendendo da palavra de Deus, porque nesses últimos dias, gente, o quanto eu tenho me afagado nessa palavra, como eu tenho me sustentado nessa palavra, como o Senhor tem mudado a minha vida aqui dentro, nessa palavra. E nem sempre foi assim que eu quero conversar com você. Eu nasci no berço evangélico, eu cresci cantando nas crianças. João no barquinho, Pedro, Tiago, João vão no barquinho no mar da Galileia. A minha mãe, ela cantava no círculo de oração. O meu pai era professor da escola dominical. Lições bíblicas da CPAD. Dons espirituais e ministeriais. Estude as Sagradas Escrituras com as lições bíblicas da CPAD. Depois fomos crescendo, fomos cantar nos jovens. Razão pra cantar, razão de sobra pra falar, que Cristo apareceu pra me salvar. Razão pra cantar, razão pra testemunhar do amor de Deus, do Senhor. Eu e a minha irmã, a gente sempre saía pra cantar nas igrejas. Se passares na água, no fogo, estarei contigo. Se pisares sobre os espinhos, não estás sozinho, eu contigo estou. Quando entrares na grande batalha, não tema o perigo. Lutarei contigo e farei de ti sempre um vencedor. Convertido de verdade. Eu nunca tinha levantado a minha mão e aceitado Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Então, quando isso aconteceu comigo de verdade, porque eu fiz isso inúmeras vezes. Eu estava na igreja e depois não estava mais na igreja. Eu vivi uma vida desregrada no mundo. Vivi uma vida de ilusão no mundo. Vamos especificar isso que o crente normalmente fala. Eu estava no mundo, hoje não estou mais. Como assim, meu filho? Você anda onde? Mundo quer dizer fora dos caminhos do Senhor. Quando a gente está longe da presença de Deus. Esse é o mundo, sabe? Tipo, o mundo caracterizando fazer a vontade da nossa carne. Quando a gente anda na carne, quando a gente não anda mais no espírito, a gente anda na carne, que é o mundo para o crente. É mesmo? Quando eu literalmente resolvi aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador, as coisas mudaram pra mim. Normalizaram porque eu comecei a ver sentido naquilo que eu tinha já. Eu comecei a olhar as coisas com mais gratidão, com mais amor, olhar pro próximo com mais amor, com mais empatia. E aí eu comecei a gravar vídeos para o DDUE, falando da palavra de Deus, de uma forma humorística, porque eu sempre fui assim, né? DDUE na área! Tamo aqui com a galerada então, né? Amiga, sua louca! Você tá fazendo parte do Ministério de Louvor? Ai, que corajosa que você é, que corajosa. Vou te contar.
Você sabe, um monte de gente de cara feia olhando pra você. Ai, ela nem canta bem. Não, amiga, eu só tô te abrindo os olhos, sabe por quê? Porque tem um monte de gente invejosa na igreja, sabe? Não canta mais não, sabe? É melhor a gente nem dar o que falar. Ai, eu, hein? Acho que amiga, igual eu, você não encontra nunca mais. Tô te abrindo os olhos. As pessoas acham que você quer se destacar demais, sabe? Já que eu nem tenho voz, eu nem canto, mas eu alerto as amigas. Eu acho que é esse meu ministério, o dom do amor. Né? Mas eu não entendia quais eram os propósitos de Deus para minha vida. Nós somos assim, todo ser humano nasce com um propósito, mas nós desconhecemos este propósito porque a gente se apega nos achismos. Ah, eu acho que Deus me chamou para isso. Ah, eu acho que Deus me chamou para aquilo. Gente, Deus, ele te chamou para tudo. Por que você acha que Deus mandou Jonas para a cidade de Nínive? Porque ele sabia que Jonas ia recusar. Ele sabia que Jonas recusaria o convite espontaneamente para a cidade de Nínive. Jonas foi, pregou, salvou todo mundo da cidade. Ah, Deus foi lá, entrou, salvou todo mundo se arrependeu dos seus pecados. Mais tarde, Naum fala dessa cidade e essa cidade é destruída pelo próprio Deus. Essa cidade é destruída, dissipada. Tanto que ela não é mais Nínive, ela é Mansur, que é uma cidade do Iraque. Para que Deus, ele mandou Jonas para Nínive? Ele tinha um propósito no caminho, no trajeto de Jonas para Nínive. Então ele endurece o coração de Jonas, porque é ele que faz esse tipo de coisa. Eu não conheço outro ser que amolece ou endurece o coração de alguém. É Deus que faz esse tipo de coisa. Ele nos impulsiona a fazer sua vontade. Por nós mesmos, pessoal, nós estávamos distantes do Senhor. Nós estávamos fazendo a vontade do mundo. Mas eu quero ler aqui com vocês, então, no capítulo 1 de Jonas, versículo 5. Que diz assim: com muito medo, os marinheiros desesperados gritavam pedindo ajuda aos próprios deuses. Né? Para o navio ficar mais leve, começaram a jogar a carga ao mar. Enquanto tudo isso acontecia, Jonas, que havia descido para o porão, dormia tranquilamente. Deus, ele endurece o coração de Jonas. Jonas compra uma passagem, vai para Tarsis, sentido contrário. Tipo, ele ia pro norte, foi pro sul. E aí Deus permite que isso aconteça. Por quê? Porque os marinheiros que estavam ali, Deus também tinha um plano de salvação para eles. Tanto que eles oram para os deuses deles. Enfim, eles oraram para os deuses deles. E lá eles queriam entender, né, o porquê que eles estavam passando por aquilo. Lançaram a sorte. E a sorte foi cair logo em quem? Em Jonas. Também permissão de Deus. Para que as pessoas entendessem o que estava acontecendo. E os marinheiros ficaram espantados, sentindo ao mesmo tempo respeito pelo Senhor. Eles ofereceram sacrifícios a ele e fizeram promessas. Jonas, pela sua desobediência, salvou os marinheiros também. Além de ter salvo uma cidade, salvou os marinheiros. Deus, ele tem um propósito dele na vida de cada pessoa. Ele tinha um propósito na vida de Jonas, né? Que era endurecer o coração dele e aí fazer todo esse trâmite. Ele tinha que viver essa situação para que os marinheiros também fossem alcançados pela graça de Deus. E foram alcançados, eles fizeram promessas, fizeram sacrifícios. Eles reconheceram que o Senhor era o Senhor. Uau, que Deus é esse? Então, aonde eu quero chegar com isso, gente? Porque quando eu me converti, eu imaginava que o meu propósito era só tal, entende? Mas olha, no meio do caminho, no meio do trajeto, é que a gente fica imaginando, a Joyce canta, vai gravar um CD, vai rodar o mundo por aí. Legal, gente, que bacana, eu acho isso muito válido. Mas para Deus é muito maior o propósito, é muito mais que o óbvio, né? É muito mais que o previsível. Deus, ele não é previsível. Deus, ele nos surpreende com os propósitos que ele tem na nossa vida. No trajeto, eu fui para muitos lugares, eu andei em muitos lugares, eu me envolvi com muitas pessoas, eu estive com muita gente, mas o temor do Senhor nunca saiu do meu coração. Eu sempre, na minha limitação e na minha rebeldia com Deus, eu sempre falei de Deus, eu sempre estive na presença de Deus. Não que isso era válido para minha salvação. Há uma grande diferença entre cumprir um propósito e ser salvo, tá? Isso você não pode confundir.
Porque muitas pessoas vivem os propósitos de Deus aqui na Terra, mas no final das contas não são eleitos. Por quê? Porque não se arrependem. E Deus, ele não vai deixar de fazer algo por alguém ou porque você não se arrependeu. Muito pelo contrário, ele vai continuar agindo na sua vida enquanto você dá a liberdade para ele agir. E ele vai agir. Mas se não fosse assim, se não fosse dessa maneira, ele não trabalharia na vida de ninguém. Porque nós não somos seres que fazem coisas por livre e espontânea vontade, gente. Nós não fazemos. As coisas, elas são feitas, impulsionadas por Deus. Todas as coisas. Por isso que tudo que você faz glorifica Ele. Porque tudo que você faz é impulsionado e feito à vontade dEle. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! No meio do trajeto, Deus, ele começa a salvar pessoas. Ele começa a curar pessoas. Antes desse casamento, eu já fui casada. Porque para que eu casasse, eu fui pra fazer um serviço particular. Mas eu fui para um bairro muito chique da Paulista. E eu estava fazendo esse serviço. Eu era cuidadora de uma idosa que tinha feito uma cirurgia, né? E ela me questionava muito a minha fé. Ela falava muito da minha fé. E lá eu orava por ela. Lá eu cantava para ela. Lá eu pregava para ela. Ela não ajoelhou e aceitou Jesus como o único suficiente Salvador. Mas uma semente, gente, foi lançada. Outras experiências eu tive neste lugar. Estava indo pro mercado comprar alguma coisa para ela comer. E lá, no meio do caminho, eu encontro uma série de mendigos e um casal especificamente. Deus me manda parar e cantar para eles. E eu comecei a louvar para aquele casal e aquele casal chora, diz, eu quero me reconciliar porque eu era diácono da igreja, a esposa era cantora na igreja e desviaram dos caminhos do Senhor, entraram no mundo das drogas e estavam naquela situação. Deus, ele tem os meios dele trabalhar, que é uma forma imprevisível, uma forma que não está dentro do nosso padrão. A gente entende um padrão, né? Está em cima de um altar, que é super válido, né? Quem está em cima do altar, Deus chamou você para isso. Deus chamou você para isso, então continua fazendo com fervor, por favor. Mas, gente, a gente tem que entender que não é esse o padrão de Deus. Em cima de um altar, dentro de um templo. Estive nesse tempo, vivendo este tempo. E foi super válido, porque Deus me edificou e eu tenho certeza que edificou muitas pessoas também. Ele levou Jonas, ele colocou Jonas dentro deste navio, a caminho de Tarsis, e os marinheiros, que não tinham nada a ver com a história, foram salvos. No meio do trajeto, gente, Deus tem um plano de salvação para alguém. E às vezes a sua vida segue um rumo que as pessoas estão impondo para você. A sua vida segue um rumo que as pessoas estão colocando e subjugando você. Você canta? Legal. Você prega? Legal. Você evangeliza? Legal. Você ajuda os pobres, os humildes e os necessitados? Legal. Mas não é só isso. Deus, ele tem abundantemente mais para sua vida, além daquilo que os seus olhos podem ver. Eu ouvi tudo! Quando eu fui lá para aquele bairro chique de São Paulo e eu cumpri esse propósito e eu voltei, aí eu me casei, meu casamento não deu certo. Eu entendi que o propósito de Deus é muito maior. Eu não entendo o propósito de Deus como algo que eu consigo limitar. Eu não entendo o propósito de Deus como algo que eu consigo alcançar. O propósito de Deus para minha vida é algo inalcançável. A vontade de Deus precisa ser estabelecida. É por isso que você precisa estar atento ao que Deus fala sobre você, não ao que o homem impõe. O que Deus está dizendo sobre você, o que Deus quer de você. É isso que você precisa entender. Não fique escutando A e B. Não fique escutando pessoas, profecia, falsas profecias. Vamos estar atentos daquilo que nós estamos nos alimentando, né? Porque como você, eu estou literalmente aprendendo, mas eu prego a palavra de Deus, porque é a única que tem uma base de verdade. É a única. Não existe um livro de autoajuda, uma receita mirabolante com uma base tão verdadeira quanto o Evangelho. Então falar da palavra de Deus hoje em dia é o mais plausível, né? Porque é o que nos sustenta, é o que nos mantém de pé, é o que nos carrega no colo, porque estamos capengando, mas a palavra de Deus, ela nos sustenta. Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo,
faça um favor pra mim, tá? Curta esse vídeo, se inscreva no canal, diligencie a palavra de Deus. Pode comentar, gente, comenta aí o que você quiser, pode falar qual é o seu parecer. Deus abençoe você, eu espero você na nossa live amanhã, tá? Eu quero que você vá lá no Facebook, nós estaremos lá às 20 horas. Se inscreva no canal.